No vídeo de hoje nós vamos entender o cenário macroeconômico atual, abordando os principais fatores que estão mexendo com o mercado. Nosso economista-chefe Gustavo Sung vai passar pelos acontecimentos mais importantes aqui no Brasil e no exterior, falando principalmente sobre a semana volátil causada por movimentações nos Estados Unidos e na China. Fala investidor e investidora, vamos para mais um resumo macro de uma semana bastante volátil. O Ibovespa passou dos 134 mil pontos até o momento desta gravação. Hoje é dia 25 de abril e obrigado de novo por você nos acompanhar aqui no canal, do Thiago Reis, que deu espaço e concedeu aqui para a gente falar um pouco das últimas notícias, acontecimentos que tiveram durante essa semana. Peço desculpas também de não ter aparecido na semana passada, era Páscoa, de momentos comemorativos aqui. Tiramos um descanso, mas voltamos aqui para o nosso quadro semanal. Esse otimismo que estamos observando na Bolsa Brasileira, 134 mil pontos, algo não visto desde setembro do ano passado, e também das bolsas internacionais, é por dois assuntos no cenário internacional de extrema importância. O primeiro, possível acordo comercial entre China e Estados Unidos. Apesar que ao longo da semana tivemos falas até que desencontradas, o presidente Trump dizendo que já estava na mesa de negociação, e aí vinha o ministro do Comércio lá da China falando que não era bem assim, e aí de novo os dois começaram com declarações um pouco antagônicas, mas no fundo trouxe um suspiro só de se falar em acordo comercial. Ao longo dessa semana, Donald Trump anunciou que talvez as tarifas sobre a China fiquem entre 40% e 65%, a depender de que a China fizer também em relação às tarifas que forem impostas aos Estados Unidos. Mas essa vontade de ir para a mesa já traz um alívio para o mercado, porque no fundo o grande perigo, e que o mercado realmente está um pouco mais pessimista, é que essa guerra comercial coloque entraves às cadeias produtivas globais, que crie desarranjos nas cadeias logísticas e também desacelere os investimentos. Por exemplo, vou dar aqui uma questão importante, o México e o Canadá, aqui dois exemplos só para a gente ilustrar, eles produzem muitos carros que são comercializados dentro dos Estados Unidos. Muitas peças de automóveis que são utilizados para a produção de carros nos Estados Unidos vêm da China. Telefones da Apple, por exemplo, os iPhones são produzidos ali na China e também que são comercializados nos Estados Unidos. Então isso poderia, de novo, uma guerra comercial muito maior, que a gente já vem conversando com vocês, poderia gerar um aumento de inflação, um aumento do custo efetivo da estrutura da economia norte-americana, e aí todos os efeitos que a gente já vem conversando, que juros mais altos, ou possíveis efeitos sobre a atividade econômica, como a recessão. E aí o Banco Central, como a gente vem conversando, entra naquele dilema: se sobe juros ou mantém juros mais altos para controlar uma inflação maior, ou baixa juros para poder sustentar uma economia em desaceleração. Essa é a grande dúvida que ele vai ter no segundo semestre, a depender da evolução das tarifas dessa guerra comercial, que também, pessoal, uma coisa é fato, está muito difícil de a gente compreender o que vai ocorrer pela frente, porque uma questão é, o governo dos Estados Unidos diz uma coisa, depois suspende por 90 dias, aumenta a tarifa para a China para 245, mas agora anuncia um possível acordo. Então nesse vai e vem fica muito difícil você tomar qualquer tipo de decisão, mas o mercado, diante de desejar sentar à mesa ou realmente diminuir um pouco a temperatura que foi imposta pelas tarifas que a gente vem conversando, isso fez o mercado sendo o primeiro fator de alta nos mercados globais. Segundo ponto importante, pessoal, Donald Trump ele recuou e disse que não deseja e nunca se ventilou ter uma demissão do atual presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell. Jeremy Powell foi até indicado na primeira gestão do Trump, depois cumpriu mais 4 anos, depois foi reconduzido por Biden, agora ele segue aqui no governo Trump até 2026, mas de novo há uma pressão do governo e até algumas falas do presidente Trump alguns meses atrás que ele desejaria que o Fed cortasse juros para poder incentivar a economia ou evitar uma desaceleração que possa ocorrer. E aí de novo ele foi bem enfático várias vezes que ele desejaria que o Fed cortasse juros e começou a surgir nos bastidores que ele poderia ter uma demissão. Vamos contar um pouquinho a história, tá, pessoal? Basicamente, o Fed foi criado em 1913
um órgão independente e que os membros do conselho da diretoria do Banco Central e até o presidente poderiam ser demitidos por justa causa. Só que esse justa causa ele nunca foi esclarecido ou detalhado, deixando em aberto essa questão. Só que em 1935 teve uma decisão da Suprema Corte que foi muito importante. O presidente na época, Roosevelt, começou a demitir alguns funcionários de um órgão importante dos Estados Unidos de Comércio, o FTC, por conta de questões políticas. A Suprema Corte interviu e disse que, diante da independência dos órgãos, principalmente do executivo e dessas instituições, um presidente não poderia tomar essa decisão. E isso é um fator importante, jurídico, que corrobora a independência dos órgãos, como o FED, por exemplo, de que não possa haver interferência política sobre eles. E aí essa é uma base jurídica que mantém a independência do FED. Basicamente, pessoal, quando falamos do dia de hoje, o que vem ocorrendo? Então, apesar da vontade, é muito difícil o presidente demitir realmente o Jeremy Powell. Mas algumas questões importantes que ocorreram nos últimos... Desde o início aqui desse mandato do Trump, ele demitiu alguns funcionários de órgãos independentes, tá? Tanto do FTC, quanto, por exemplo, do órgão trabalhista, e esses casos estão na justiça ainda sem decisão, a Suprema Corte está analisando. E aí, de novo, acredita-se que, a depender da decisão, isso pode influenciar, mas ao meu ver a decisão deve ser favorável à independência dos órgãos. Outras formas que poderia haver a demissão. Primeiro, não demissão, mas não a recondução do Powell depois de 26, utilizar bases juristas, mas eu acho que isso seria muito difícil, ou o Congresso alterar as leis do Federal Reserve, só que eu acho que não tem nem vontade política para ocorrer isso, os efeitos negativos seriam enormes. Diante dessa questão, tanto do ruído negativo que houve sobre o mercado e dificuldades que possa haver dessa independência que existe lá, acho que o Donald Trump recuou essa semana e disse que não iria demitir, mas claro que desejaria que o juros fosse mais baixo, reduzindo a segunda perna importante aí de estresse que impulsionou as bolsas ao redor do mundo, como a brasileira, que foi um fator macro importante para voltarmos aos 134 mil pontos. E para finalizar, hoje, pessoal, saiu o IPCA 15 de abril, que registrou uma nova alta na inflação, muito puxado por conta de alimentos e saúde e higiene, ambos representam quase 88% da alta no mês. De novo, a alimentação foi um grupo aí que impulsionou a inflação no mês. Tomate, café, leite foram os três principais. Principalmente tomate foi alta de mais de 30%. E na parte de saúde e higiene pessoal, também tivemos reajuste, em 31 de março tivemos reajuste de preços de remédios que tem ainda sentidos até hoje. Quando a gente olha a inflação, ela veio dentro do esperado, IPCA 15, mas o qualitativo ainda continua ruim, como a gente vem conversando com vocês. Quando a gente pega grupos importantes, serviços subjacentes, os bens industriais, a média dos núcleos, um núcleo específico que a gente gosta de olhar que capta melhor o ciclo, todos voltaram a acelerar no acumulado dos últimos 12 meses. Se pegar o IPCA 15 no acumulado de 12, está em 5,49, quase 1,5 pontos percentuais acima do limite superior da meta. Então, qualitativo, apesar de não piorar na margem, que é de um mês para o outro, ainda continua, de certa forma, incomodando o cenário do Banco Central, ao nosso ver. Se somarmos a atividade econômica ainda pressionada, a atual conjuntura do cenário inflacionário, que arrefeceu ali, se a gente comparar com fevereiro, mas o qualitativo ainda continua ruim, vou fazer outro parênteses, índice de difusão, enquanto que a inflação está espalhada na economia, essa razão, esse índice voltou a subir, tá, pessoal? Que também não é desejado. Se a gente somar também com as expectativas de inflação, existe uma desancoragem ainda, apesar do Boletim Focus ter trazido um leve alívio aí nessa semana, mas continua ainda acima do desejável. E aí, de novo, esse cenário um pouquinho mais complicado. E aqui a inflação, ao nosso ver, deve continuar subindo um pouquinho nos próximos meses, vai levar o Banco Central a continuar subindo a taxa de juros nas próximas duas reuniões, encerrando o ciclo em 15,25. Esse pico deve se manter até o final do ano. Ou seja, para resumir, o IPCA 15 veio dentro do esperado positivo, mas quando a gente coloca uma lupa, ainda a preocupação continua, principalmente que diversos itens e grupos que eu falei para vocês estão acima do limite superior da meta, então o Banco Central tem que continuar fazendo o seu trabalho. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa os seus comentários, dê críticas construtivas para a gente continuar melhorando, trazendo a melhor informação para você e nos vemos na próxima semana.